Bom dia, professor. Bom dia. A gente vai começar agora nosso podcast. Eu me chamo Wesley, sou um dos alunos do grupo e estou sendo responsável por conduzir, né, esse encontro. O senhor poderia se apresentar? Ok, bom dia. Meu nome é José Augusto. Eu sou um professor substituto do IMD, recentemente contratado. Minha formação básica é em engenharia química, mas eu gosto muito da área de informática, né? Programação, principalmente. E passei recentemente nesse concurso e sempre foi de meu gosto, né, dar aulas, gosto muito de dar aulas. Então eu preferi, já que eu já tinha saído há algum tempo da parte de engenharia química, né, então eu preferi enveredar por essa área, tá? Então estou aqui disponível para esse podcast. Perfeito. Muito obrigado. Então vamos lá para a primeira pergunta. Para o senhor, o que é matemática elementar? Matemática elementar, para mim, é justamente os princípios que são necessários, que norteiam justamente a fundamentação que vai solidificar na mente dos estudantes que estão entrando na universidade, principalmente a maior parte são calouros, né? É uma disciplina de primeiro período, alguns já são repetentes, mas a maior parte são calouros, e esses fundamentos, muitas vezes não fixados pelo ensino médio, são necessários para que ele consiga trilhar essa jornada, né, do bacharelado em TI. Tá? Então, matemática elementar, ela norteia os princípios básicos da matemática como um todo, dando as engrenagens necessárias para que ele consiga trilhar essa jornada. É como um nivelamento, né? Exatamente, exatamente. Até na minha primeira aula, eu sempre falo o seguinte: olha, tem pessoas que fizeram um excelente ensino médio, mas tem outras que nem tanto. Infelizmente, o nosso ensino, principalmente em escolas públicas, não é de uma qualidade excelente. Tem exceções, mas a maior parte vem de ensino deficiente. Então, se você não busca um nivelamento, eu sei que para alguns se torna até uma aula um pouco entediosa, né? Porque a pessoa começa a ver coisas que já está sabendo, mas tem outros que não entenderam aqueles fundamentos. Então, você precisa, principalmente no início, nivelar a turma. Então, você começa devagar, né, na aula, mostrando as bases, os princípios, os entes primitivos mesmo, tendo, eu acho isso importantíssimo, um feedback do aluno em relação ao que está sendo ministrado, né? Por isso que eu, quando dou uma aula, eu falo muito para o aluno: olha, se vocês não estão compreendendo, interrompam, eu paro, tento explicar de outra forma, não deixem isso ir à frente, não deixem isso ir para a prova, porque na prova você não pode falhar, aqui não tem problema de errar, tá? Você não precisa ter vergonha, pergunta, pode ser alguma pergunta que para você parece até assim um pouco banal, mas de repente tem outros colegas seus aqui que têm a mesma dúvida, e essa dúvida, embora trivial muitas vezes, pode fazer a diferença lá na prova, né? Se você não entende esse conceito primitivo, como é que você vai passar para algo mais complexo? Então, para mim, a matemática elementar é isso, são as bases mesmo que vão solidificar o entendimento e fazer o nivelamento dos alunos que estão entrando no início do curso de bacharelado em TI. Perfeito. Bem colocado. Para a próxima pergunta. Sendo um professor novo, o que o calouro pode esperar da disciplina ministrada pelo senhor? Isso é uma pergunta interessante, né? Porque normalmente quando a gente chega, a gente recebe mais as diretrizes. Eu fui pego meio que de surpresa, né? Eu cheguei e passei para o concurso que seria mais para FMC, né? Foi esse o concurso que eu passei, mas eles perguntaram se poderia dar também a disciplina de matemática elementar. Aí fiquei com a disciplina de matemática elementar, além da FMC e da geometria euclidiana.
Então, tive o programa, mas estava muito próximo às aulas. Então, o desenvolvimento do conteúdo foi praticamente feito no mesmo dia que a aula era apresentada, né? E isso me tornou causou um pouco de sacrifício para mim. Por quê? Porque eu não gosto de dar uma aula com uma qualidade ruim. Eu fico me policiando em relação a isso. Então, para que eu conseguisse dar uma aula com alguma qualidade que fosse compreensível para os alunos e obtivesse o resultado final, que é justamente que ele tenha alguma compreensão e que vá adiante no curso. Então, isso me causou alguns problemas, né? Fazer a aula no mesmo dia, apresentar, mas deu para superar isso, né? Então, eu acredito que o desafio inicial de quem é contratado é justamente adequar essa demanda que é alta, né? Para o IMD realmente há um déficit muito grande, porque há uma quantidade muito grande de alunos, né? E poucos professores, porque a UFRN não libera tantos contratos como deveria. Então, há uma demanda muito grande, poucos professores. Justo. Eu imagino como deve ser corrido. E para a próxima pergunta, por que matemática elementar é tão importante? Bom, em parte eu já até respondi a isso, né? Ela é o start, né? O nivelamento é necessário para corrigir as deficiências que vieram do fundamental até o médio. Ele é o start para que você consiga ir para graus mais avançados de matemática e empregar essas ferramentas, né? No desenvolvimento justamente da parte do seu bacharelado. Você vai precisar dessas ferramentas para utilizar em algoritmos, né, em métodos. Então, se você não tem uma boa base na matemática elementar, você não consegue passar para outras matemáticas, né, porque você vai faltar essa ferramenta para você. Então, ela é importantíssima mesmo. É como o nome diz, é elementar, né? Ela é básica, né? É necessária, é primitiva e é a primeira subidinha que você dá, o primeiro degrau que você dá no seu bacharelado, na parte que vai usar como ferramenta prática mesmo. Perfeito. E a próxima pergunta também um pouco relacionada. Quais são os conhecimentos esperados que o aluno deve ter entrando na disciplina? Os conhecimentos muitas vezes não tem, né? São alguns conhecimentos que muitas vezes não foram tratados, né? Mas basicamente tem fundamentos que vêm desde do fundamental mesmo, né? Operações básicas como as 4 operações, por incrível que pareça. Já peguei alunos que não sabiam exatamente o que era uma divisão, por incrível que pareça, né? Eles confundiam uma divisão, divisão, fração, relação, proporção, não sabiam que no sentido geral é a mesma coisa que você está tratando, mas eles quando mudavam de um tema para o outro achavam que era algo totalmente diferente. Então, mesmo os conceitos básicos como o fundamental são necessários. É necessário entender também de trigonometria, Pitágoras, né, que é utilizado amplamente, né? Números complexos, às vezes a pessoa estuda para o Enem, mas nem sempre se aprofunda muito, né? Alguns têm um ensino médio tão bom que chegam até nos conceitos de limite e derivada, mas outros ficam bem aquém, né? Então, não precisa chegar tanto lá em limite ou derivada, mas chegando um pouquinho antes disso seria o ideal de turma. Mas, como eu falei, nem sempre a gente tem isso. Por isso que o que é necessário nem sempre é suprido, né? Então você tem que fazer, como repetindo, né? Repetição é pedagógica mesmo, na minha aula eu repito bastante mesmo, né? Precisa que esses elementos sejam fixados, né? Então, o que vier a mais, além do fundamental, tá ótimo. É, é um bom nivelamento, né? Um bom. Enfim. E a próxima pergunta. Na opinião do senhor, o medo que circula em torno dessa disciplina é justificável? Às vezes o medo advém daquelas conversas em bastidores, né? Você está entrando
Você está saindo de um primeiro contato seu, muitas vezes com a universidade, por ser calouro, né? Às vezes você pode ser o repetente, mas na primeira vez você é o calouro lá, está pegando essa disciplina, não sabe, é o desconhecido, né? Às vezes as conversas nos corredores começam a estigmatizar um ou outro professor, dizendo que olha, esse professor é muito difícil você passar e tudo, nessa disciplina quase todo mundo é reprovado, então a pessoa já entra com aquele receio, e isso aí pode repercutir justamente no resultado final, né, na aprovação ou não. Porque prova é o momento, se você já vai para a disciplina pensando errado dela, né, ou com razão ou sem razão, que pode também ocorrer, então isso já cria uma barreira para você, né? Então, quando eu cheguei aí, a primeira coisa que eu procurei deixar claro é assim: olha, para mim, o professor não reprova, é o aluno, né, que realmente por um motivo ou outro falhou, né, e prova é momento, às vezes você está num bom momento, você faz uma boa prova, às vezes você está num momento ruim, faz uma prova errada, mas o que eu posso fazer para isso é o que? É tentar abrir espaço para que você tire todas as suas dúvidas e chegue lá com uma capacidade de fazer uma boa prova. Tá? Então, eu acho que é mais as conversas de bastidores, né, que causam temor a um ou outro professor, né, por conta de ter ocorrido na turma dele um índice alto de reprovação. Não que seja ou não seja justificável isso, né? Mas esse temor pelo índice alto de reprovação é que causa essa dificuldade, às vezes, que poderia ser superado se o aluno se esforçasse talvez um pouquinho mais ou tirasse da cabeça essa ideia de que, nossa, é difícil, é impossível, é complicado passar, que se você se empenhar, você é capaz, todos nós somos iguais, assim, então a gente é capaz de conseguir passar naquilo que a gente se propõe a fazer. Em suma, né? É tudo como se fosse um medo que a pessoa tem antes mesmo de ver o que é a disciplina. Aquilo já é. Exatamente isso, o desconhecido, né? Você escuta falar, aí já vai com um pré-conceito, né? Você já vai É, com aquela ideia, né, que pode ter alguma razão verdadeira, ou pode ser até uma lenda, né? Se torna uma lenda. Olha, foi difícil com ele, é outro passou que é difícil, aí vai se tornando realmente difícil, né? Porque a pessoa já entra com esse pré-conceito. pois é. Indo para a próxima, né? Tendo em vista o tempo que o senhor já passou lecionando a disciplina de ME, e já tem uns meses, eu acho, né? Já passou umas Sim. provas. Onde o senhor nota que os alunos mais sentem dificuldade? Tipo um assunto específico, algum tipo de operação, cálculo? A dificuldade que eu percebi até agora foi um pouco em trigonometria, né? Os conceitos, assim, por incrível que pareça, alguns, nossa, professor, eu não sabia essa observação aqui dos eixos, né, cartesianos, quando o senhor fez aquela projeção ali da abscissa do seno, né, da ordenada do seno, projetou para aqui, eu descobri que o seno é justamente a ordenada e eu não tinha percebido isso visualmente. Então, assim, são conceitos básicos que não foram bem fixadas, infelizmente, no ensino médio. Então, às vezes, são coisas desse tipo, são coisas básicas que não foram fixadas, e às vezes por conta da aula, a pressa, a correria da vida do estudante, que não é fácil, né? Então, ele não percebe algumas coisas que são conceitos primitivos e que passam por cima. Então, aquela deficiência continua. Então, onde eu vi, assim, que eu notei, foi mais em trigonometria, né? Ou então em operações, assim, que envolvem, por exemplo, vamos lá, divisões, polinômio, coisas desse tipo, assim, o pessoal se enrola um pouquinho, porque, às vezes, coisas que são análogas ao que a gente faria de outra forma, né, como uma divisão comum, ele não percebe que é a mesma sistemática, só que utilizando outra forma, né? Então, perceber essas analogias é importante, mas às vezes não foi enfatizado isso da vez que foi ministrado para ele no início, então ele não percebe, continua com aquele
probleminha. Então foram mais isso, mas as turmas assim que eu peguei, pelo que eu pude observar, eu sempre pergunto se a pessoa entendeu, aí eu procuro olhar as interrogações que estejam assim pelas expressões da turma, né? E eu tenho visto que tem diminuído, né? Quer dizer, então eles estão percebendo mais esses conceitos, eu tento tirar aquela parte da vergonha da pessoa querer perguntar, com medo da reação dos colegas, né, de acharem que é alguma coisa muito boba, né? Então eu falo, ó, pode até você pensar que é bobo, mas acho que talvez tenham 2, 3 ou 4 que queiram fazer a mesma pergunta e não estão fazendo pelo mesmo motivo, então não tenha medo, faça, né, que aí você tira essa dúvida e vai para frente. Mas eu tenho visto que a turma tem diminuído esses probleminhas, onde eu posso dizer, em resposta a você, principalmente trigonometria, né? Eu tenho percebido que o pessoal tem alguma dificuldade. Sim. Falando um pouco de mim, eu acho que eu sou um desses alunos, sabe, que foi tendo essas dificuldades, e o que o senhor falou é verdade, tá? Conforme as aulas estão passando, eu estou perdendo medo de perguntar realmente e estou me dando melhor com a disciplina. Então, tá dando certo. Tá Ah, tudo... que bom. É bom a gente ter esse feedback, né? Porque a parte do aprendizado envolve o erro. A pessoa, o aluno, ele tem que tirar esse medo de errar, porque não pode errar na prova, né? Na prova realmente é um momento ali você tem que dizer que tá sabendo, né? Mas errar durante a aula não tem problema. Quando você erra, você descobre que não é por aquele caminho. Aí você vai aprender o caminho certo. Então faz parte, tentativa, erro, aprendizado, né? Não tem como ser diferente. Todo mundo passa por isso, todo mundo é humano. Quando a gente erra, a gente só mostra que é humano. Só não pode errar na prova, infelizmente, né? Pois é. Me lembra até um pouco a questão da programação, né? Que você não pode ter medo de errar. Você tem que errar para descobrir o que foi que você errou, né? Exatamente, os bugs, né? Tem que descobrir os bugs, né? Os erros até Debugar. ocultos, né? Que a pessoa não percebe. É. E já falando em programação, vamos para a próxima pergunta. Qual o papel da matemática elementar para o profissional de TI? Pronto. Como eu falei lá no início, né, a matemática elementar, ela é uma ferramenta. Então, quando você vai desenvolver um algoritmo, né, que envolva alguma atividade, principalmente relacionada à matemática, você tem que saber como é que lida com isso, né? Como é que você vai, tipo, fazer cálculos que envolvam trigonometria, ou seja, coisas que são relacionadas a 3D, desenvolvimento 3D, se você não entende de trigonometria, você não consegue ir para frente, você fica parado. Né? Então, conceitos como esse, assim, que são necessários, tão embutidos, né, que já se presume que a pessoa saiba, né, você tem que estar com eles afiados, senão você não consegue desenvolver aquela ferramenta que está sendo solicitada. Então, o aluno que vai mexer com 3D, se ele não entender de trigonometria, vai ficar parado. O que é seno, o que é cosseno, como é que trabalha essas ondas? Eu vou trabalhar aqui com compressões, né, JPEG e tudo, vou usar séries de Fourier, né, para trabalhar com áudio, né? E aí, como é que vai ser? Tudo isso aí envolve a mesma ferramenta, né, trigonometria no final. Então, você tem que ter essas bases bem fortalecidas para você conseguir trabalhar suave com essas outras disciplinas, né? Fazer a programação, como você falou. É isso, né? Tudo começa pelo básico. Sim. E para fechar o nosso encontro, a última pergunta. O que você considera como o maior desafio ao ensinar essa disciplina? O desafio, na realidade, é conseguir que a turma fique nivelada. Isso é que é o desafio, tá? É, Porque acho que o objetivo de qualquer professor e a satisfação dele é terminar, né, o período da disciplina todinho, né? pro Como aluno você também, eu tem, acho. exatamente, você chegar e ver que, olha, o índice de aprovação aqui foi muito bom, ok, mas não foi porque o professor facilitou, foi porque a turma realmente entendeu o conteúdo, né? Então, o desafio do professor é transmitir aquele conteúdo, né, programado para os alunos e, no final, isso repercutir em notas boas e em um nível de aprovação alto. Acho que esse é que é o grande desafio e o desejo do professor, né? O desejo do professor não é reprovar ninguém, né? Eu reprovei tantos, não sei o quê. Não, não é esse. O desejo Com quem gosta, principal. né?
É, é, por exemplo, dizem que alguns gostam, né? Então isso até cria um estigma para o aluno que está entrando na disciplina, fica com medo do professor. E às vezes não é bem assim, às vezes é outra coisa, é mais o aluno que olha, eu fui reprovado naquela, o professor é malvado e tal, mas pode ser que não seja, né? É, Existem, né? Em qualquer universidade tem professores malvados mesmo, né? é a vida, Mas né? é a vida, né? Mas o desejo realmente do professor é que o conteúdo que ele ministrou seja absorvido pelos alunos e isso repercuta em notas boas na prova e um índice de aprovação então grande, né? Esse acho que é o grande desafio, né? Você conseguir transferir a informação para o aluno. Perfeito, professor. Então é isso. A gente encerra nosso encontro por aqui. Eu, em nome de todo o meu grupo, agradeço pela disponibilidade do senhor. E é isso. No mais, qualquer dúvida, você pode falar com a gente. Tá legal. Estou à disposição aí. Eu peço só desculpa por ter demorado a conseguir um horário aí. Acho que deu para entender a dificuldade que eu tive no início, né? Eu acho que esse final de semana vai ser o primeiro final de semana que eu talvez tenha um sábado e um domingo, né? Por conta desses 2 dias aqui que dá para eu fazer o desenvolvimento das disciplinas, né? E usar o sábado e domingo para alguma atividade aqui com a família. Mas faz parte, né, do jogo aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Pois é isso. Muito obrigado. Ok. Até mais aí para todos. Boa sorte.